Alguém me mandou mensagem. Bom, vamos lá. Amigos, boa noite. Boa noite. Pô, 15 dias sem estudo, né? Parece que uma eternidade que a gente ficou sem estudos e tal. Então, como a gente é do time do. Como a gente é do time do deixe o seu like, se inscreva no canal, por favor, já faça isso aí agora no nosso estudo. Ainda mais que esse estudo bem provavelmente vai ser longo, porque nós temos 25 vídeos. A primeira coisa que eu vou começar hoje vai ser com o nosso Sermão da Montanha. Eu não pensei muito no que falar no Sermão da Montanha, mas é um misto de felicidade e frustração. Eu estava lendo a hashtag NFL na ESPN e alguém falou assim: pô, esse cara só advoga a favor da arbitragem. Pô, quem falou isso certamente nunca viu um estudo de quarta-feira. Mas eu acho que a gente vai ter hoje pontos bons e pontos ruins. E imagino que vocês já imaginem quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins, e algumas pessoas não imaginam o que vem por aí. Temos vídeos de Sorriso Hornets e Lobo Vingador, que é só esse vídeo, porque eu recebi hoje e eu fiquei transtornado. A gente tem Recife Mariners e João Pessoa Espectro, o jogo foi lá em João Pessoa, tem Galo e Vasco, e tem Rex e Santa Maria Soldiers, tá? Bom, dito isto, cara, é o seguinte, a gente chegou numa fase, e aí eu falei com a galera um pouco mais cedo hoje, que é o seguinte, 2022 foi o ano da retomada, tá? Pelo menos a galera que tá estudando mais e tal, a maioria fez entre 7 a 70 jogos, a galera que mora em estado desenvolvido, né? Uma galera fez muito jogo, tá? Deu para recuperar o ritmo, quem tava aprendendo deu para colocar em prática e tal. Só que é o seguinte, a partir do ano que vem, a gente tem que subir o nível, pô. Não dá pra gente ficar mais falando, olha, na nossa regra, encroachment da NFL, invasão da zona neutra, é tudo offside. Vamos jogar o nível pra cima. Pô, não dá mais pra gente falar, pô, olha, esta mecânica invertida está errada. Por quê? Pi, 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 pi. E aí, quando as pessoas fazem a escolha de não estudar, elas estão escolhendo o caminho mais fácil, mas é o caminho mais perigoso, porque você vai ter que passar a contar com a sorte, tá? E é o seguinte, cara, eu vendo as finais de conferência, e não só as finais de conferência, tá? Eu acho que é um panorama do ano inteiro, a gente tem uma evolução muito bacana da arbitragem. Muito bacana da arbitragem, sabe? Pessoas que em 2019 não eram nada no cenário nacional, hoje essas pessoas têm alguma voz, têm alguma relevância, elas conseguem ajudar a comunidade a ser melhor, tá? E aí eu, pô, posso incluir com tranquilidade Eiras, Sakai, Scoff, até eu mesmo. E pessoas que eram tidas como talvez top no cenário nacional, e aí eu não vou citar o nome delas em respeito, desapareceram. Desapareceram. Muitas não tinham relevância alguma, tecnicamente falando, e se comportavam como pessoas de referência. E como maçãs podres, elas caem da árvore. E assim, a gente consegue hoje, por exemplo, ter uma conversa muito mais amistosa e muito mais propositiva a coisas boas do que a gente tinha, por exemplo, em 2019, onde era cada um no seu quadrado, e hoje a gente tem uma comunidade bem melhor, tá? O que eu quero dizer 2023 é o ano de jogar o sarrafo para cima. Como você vai buscar isso, eu não sei. Ou você faz 1000 testes da NCAA, como a gente fez em 2020, 2021, 2019, ou você reassiste todos os vídeos, vê todos os links lá da Virus Clinic de 2020. Cara, dá um jeito. Dá um jeito. Come o manual de mecânica, faz transplante de livro de regras, igual tinha nos anos 2000, né? O pessoal falava que ia colocar o livro numa máquina, botar um capacete na cabeça e sugar as informações. Dá um jeito. Dá um jeito. A minha vontade em 2023 é não falar mais sobre coisas que sejam óbvias. Sejam óbvias, pô. Não quero mais ficar falando que o seu defensor cruzou a zona neutra e colocou o QB em risco, pô. Tem que matar a jogada. Posso estar parecendo um pouco sem paciência em relação a isso? Posso. Mas a gente foi muito paciente o ano inteiro. Bernardo, você quer fazer um comentário? Por favor. Tranquilo? Tranquilos, tranquilos. Beleza, eu acho que pro B não tava rolando, né? Mas se depois alguém falar com o B aí pra ele sair e entrar, a gente dá a palavra a ele. Bom, vamos de vídeo? Galera, vamos lá. O campeão do Centro-Oeste, Sorriso Hornet, contra o campeão do Norte, Lobo Vingador.
É o seguinte, vamos lá, segundo quarto, 36, Lobo Vingador de branco, Sorriso Hornet de amarelo. Veio o snap, o quarterback preparado pro Tem um passe, o bloqueio passe abaixo da pelo... cintura, só pra vocês verem. O Veio running o back ele bloqueia snap. abaixo da cintura. Ei, Coin. E, Pode mutar o vídeo. Tá vindo o som todo pra cá. meu amigo, me desculpa, é porque essas Tu não alterações de ouve, né? Discord... Mas é pra cá vem. não tô Aí. vendo. Desculpa. Cara, vamos lá. O nosso running back aqui, ó, ele bloqueia abaixo da cintura. Uma direção 10 para as 2 bloqueado, correto? Correto. O vídeo tá rolando pra vocês? Não, eu só tava vendo O vídeo pra mim o vídeo tá travado. Pra mais alguém? porque agora tá rolando. Eu tinha parado Não. o vídeo antes. Pra Tá mim tá travando. travado também. Pior que tá Pra mim tá travando. travando bastante também, hein? A sala tá pesada hoje. Você- Vou sair. Tem gente que não ajeitou a internet ainda. Pois é, né? Bom, vamos lá. Vou botar de novo. O cara tá fazendo negócio com SPN, velho, e não ajeita a internet. A internet tá ajeitada, né? Tem 25 pessoas na sala carregando o mesmo vídeo, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Boa noite. Boa noite. Juba, só para deixar teu microfone fechado, por favor. Valeu. Bom, vamos lá. Ó, bloqueio. Tá rolando agora o vídeo para vocês? Não. Tá ruim. Pra mim tudo tá travado. Ainda não. Amigo. Tem aquele Optimize da vida, não? O quê? Aquele Optimizezinho, não Não, tá? Optimize é no Zoom, pô. Ah, sim. Vamos botar de novo. Porque tá no cabo, cara, a internet, para começar a conversa. Bom, vamos lá. Foi um bloqueio legal e o cara se machucou. Tá? Vou deixar aqui no looping. E aí, o meu ponto é o seguinte, cara. O presidente do Sorriso Hornet O presidente do Sorriso Hornet, ele invade o campo. Você vai ver o presidente do Sorriso Hornet, esse rapaz tá chegando atrás do referee. Ele invade o campo para reclamar com o referee que corretamente já aplica uma falta. Acaba que eles acabam tendo uma conversa ali com o microfone aberto e tal, e ele fala, para arquibancada e tal. Vamos lá. 30-6. O presidente do time entra no campo para reclamar. Amigo, ejeção correta. Ah, mas machucou o jogador. O bloqueio foi legal. Futebol americano ainda é um jogo que as pessoas se machucam muito. Infelizmente, o jogador se machucou. Torço muito que o jogador se recupere logo. Mas a única pessoa errada aí é o presidente do Sorriso Hornet. Ah, mas a arbitragem fez A, B e C. Bom, nesse lance quem fez cagada foi o presidente do Hornet. Invadiu o campo para reclamar. Aí a gente fala assim, pô, Coen, a gente sabe que é ilegal, mas vamos só dar uma recapitulada do que a gente está falando aqui? Vamos lá. Pessoas sujeitas às regras, correto? Quem são as pessoas? Jogadores, técnicos, banda. Só que é o seguinte, se esse presidente não tá na súmula como alguma coisa de comissão técnica, e isso eu não olhei a súmula, primeira coisa, ele já nem podia estar ali. Presidente não é cargo de comissão técnica. Tá? Então, assim, fez cagada. Aí o meu ponto é, injeção correta, não foi falta, o jogador se machucou. Aí o ponto que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor feito nessa jogada é a arbitragem demorou 2 minutos e pouco no total, assim, do começo da jogada até o anúncio para aplicar a penalidade, sendo que tinha sido um passe completo. Então, pô, se foi a falta em bola morta, 15 jardas de ponto que acabou a jogada, primeira descida pro time A. Seguinte, no anúncio, eu não vou colocar porque eu acho que ficou muito alto e não vou saber modular o volume sem ouvir o volume. O árbitro, ele fala, conduta antidesportiva, sideline, sorriso, 15 jardas. Só que ele não avisa a desqualificação. Tá?
Então isso precisa ser comunicado sempre que houver uma desqualificação, que houve uma desqualificação na jogada, beleza? Algum ponto em relação a isso ou a gente pode partir para o próximo ponto? Ok, tranquilo. O vídeo passou a rodar para vocês? O vídeo Não, tá por não. foto, assim, né? Ele tá frame travando. segundo. Não, Que aqui bizarro. também não. Tá travando. Bizarro. Vamos lá. Agora a gente vai começar uma sequência de jogadas de inelegível além da scrimmage, tá? E aí a gente vai... Vamos ver se o vídeo começa a rodar e tal, porque tomara que dê bom. Tá rodando pra vocês? Como é que tá? Não, tá travado no Snap. Tá parado. Amigo, eu não faço a menor ideia do que eu posso fazer. Bom, vou tirar do cabo rapidinho e ver se no Wi-Fi vai, mas seria estranho se isso acontecesse. Como é que tá? Vocês me ouvem? Então, a gente te ouve, mas o vídeo não roda. O vídeo não rola. Acho que tu vai Te ter ouvir, que, a gente te ouve, tá tudo bem. vai ter que fechar a Me transmissão ouve? e abrir de novo. E agora nem vídeo. Não, ó, eu tive que desconectar a internet, né? Isso. Obviamente eu ia cair. Estranho seria se eu não tivesse caído. Vocês me ouvem? Sim, Sim. tá Sim, Vamos tentar o vídeo agora? vamos tentar. Tá menos pior. Não, não tá não. Mesma Tá porcaria. na mesma coisa, tá na mesma Não coisa. tá a mesma coisa. Ai, cara, Esquema MM. Fala, então, rapaziada. Vocês conseguem me ouvir? já. Sim. Sim, senhor. Ouvi bem. Cara, a gente tá horrível hoje, hein? Cara, acho que é porque a sala tá muito cheia mesmo. Não tem outra explicação. Porque tá no cabo, a internet tá no talo. Tem muita explicação. Às vezes o Discord tem uma dessas também. Só tô vendo como é que tá a velocidade aqui da internet. Mas hoje mais cedo Ele disse que tá na internet? Tá no cabo, pô. Não, tô dizendo, mas por que tu quer tentar, por exemplo, o Rafa passar e tu comentar o vídeo? E ele ser. tentar ele jogar o vídeo? Pode ser. Rafa, vou te mandar a playlist aí. Tá, beleza. Tá vendo? O score... Beleza. Bom, vamos nessa. Agora com o maestro Billy, som na caixa, Rafael Casa. Cara, esse é um jogo da final do Nordeste. E aí você vê o seguinte. Cara, o snap é na jarda 3, correto? Vocês vão ver que o snap é na jarda 3. E o quarterback vai fingir que vai entregar a bola. E aí o cara vai fingir que vai fazer a corrida, tá? E aí você vê o seguinte. Lá dentro da endzone, 2 jardas dentro da endzone, tem um inelegível, número 62, sei lá. Tava lá dentro da endzone. Ó, caiu lá dentro agora. Tá em cima de um jogador do Mariners. Cara, esse aí. Passou por cima. Cara, vamos lá. Se o snap é na jarda 3, tem um L 2 jardas dentro da... São 5 jardas. São 5 jardas. Você vê que antes do passe ser lançado. Cara, assim... Isso era uma chamada óbvia de inelegível além da scrimmage, 5 jardas do ponto anterior e repete a descida. Quem deveria ver isso? Umpire. Porque os árbitros de linha estão focados na linha. Tá? E assim, se ele dá uma olhada rápida, logo depois que sai o passe, pro lado, vai ver que tem um inelegível além da scrimmage. Snap na jarda 3, o cara tá 2 jardas dentro da endzone. Isso era uma falta clara de inelegível além da scrimmage. Algum ponto nessa jogada? Não, ok. Show de bola então. Rafa, pode passar pro próximo vídeo. Agora faltam apenas 23. Bom, a gente tem mais uma chamada agora de inelegível além da scrimmage, só que essa também não foi dada. Ó, o cara tá bloqueando, o quarterback tá esticando. O cara tá mais 7 jardas. Então, assim, mais uma situação de inelegível além da scrimmage. Cara, se vocês pararem pra olhar, o quarterback esticou demais. Nesse caso aí, os wings teriam que ajudar nessa chamada, tá? Você vai ver que, pô, tem um cara avançando em campo aberto, muita coisa, tá? E o inelegível tá além da scrimmage. A única coisa que eu não faria nessa jogada como headline, mas, cara,
o quarterback ainda não está colocando você em risco. Este recuo é extremamente desnecessário, porque o quarterback não está colocando o Red Lineman em risco. Beleza? Já pode ir pro próximo, Rafa. Por favor. Bom. Show de bola. Mais uma jogada, você vai ver. Mais uma jogada, agora era um screen. O quarterback estende demais a jogada. E aí você vai ver inelegível além da scrimmage. Tá? Você vai ver ali, ó. Além da jarda cheia, tipo, bem mais além da jarda cheia, inelegível além da scrimmage. Então, reforço. Jogadas em que o quarterback estende demais. Wings. Dê uma olhada para ver se esse inelegível está a mais 3 jardas antes do passe ser feito. Obviamente, também preste atenção se o passe foi recebido atrás da zona neutra, porque caso ele tenha sido recebido atrás da zona neutra, a gente não vai ter a falta por inelegível além da scrimmage pelas regras da IFAF e NCAA. Então, assim, importante a gente ter essa percepção. Aí, mais uma falta que não foi marcada. Tá? E assim, cara, esse tipo de falta é notável. Sabe quando que eu não marcaria essa falta? Se eu tenho muita dúvida, se foi muito, tipo assim, no detalhe, se o cara tava além da scrimmage ou não. Só, cara, todos esses lances que a gente mostrou, é muito claro que os inelegíveis estão muito além da scrimmage. Muito além da scrimmage. Tá bom? Rafa, pode passar, por favor. Opa. Essa é do jogo lá de BH e essa foi chamada inelegível além da scrimmage. Foi uma boa chamada do umpire, tá? Pra vocês verem que a Guilherme com Experience, ela é dura, mas ela não é injusta. Foi uma boa chamada. Tá? Então vocês vão ver que o jogador do Galo, número 72, alguma coisa assim, ele avança além das 3 jardas. E aí você vê que o 70, ó. 70 está muito além da scrimmage e aí tem uma boa chamada do umpire depois que o passe é feito. Tá bom? Mais um vídeo, por favor, Rafa. Beleza. Essa é uma excelente chamada do Red Lineman, tá? Pode pausar, Rafa, no pré-snap, por favor? A gente vai ter... Rafa tem que pegar o macetinho do teclado ainda, né? Do ir pra frente e pra trás e o barra de espaço pra ficar mais distribuição na caixa. Você vai ver que o wideout e o slot, eles estão exatamente na mesma linha. Ou seja, forçando bastante a barra, o wideout está encobrindo o slot. Ou seja, o slot passa a ser um inelegível por posição. Ele sendo inelegível por posição, a gente vai aplicar as mesmas regras de jogadores com a camisa de 50 a 79. Então a gente vai ter, ele não pode avançar mais 3 jardas, ele não pode receber um passo para frente. E a gente vai ver, por favor, Rafa, pode rodar o vídeo. Você vê que ele faz uma rota e aí, ó, a paciência do Red Lineman é perfeita. Por quê? Porque se esse quarterback corre, não tem problema nenhum. Não aplicam-se as regras de inelegível além da scrimmage em jogadas de corrida e nem em jogadas que tenham um passe atrás da zona neutra, né? Então, excelente chamada do Red Lineman por inelegível em campo aberto. Excelente aplicação também de 5 jardas do ponto anterior. Então, foi uma boa chamada do Red Lineman e uma boa chamada da equipe como um todo. Beleza? Pode passar o vídeo também, por favor, Rafa. Cara, Rafa, pode pausar no pré-snap no pré-chute. Cara, esse é o primeiro lance do jogo. E aí, eu quero que vocês façam um exercício de imaginação. Pô, você gostaria que o seu jogo começasse com uma cagada? Não, né? Não. Rafa, pode rodar o vídeo. Você vai ver que é um kickoff, que não toca em ninguém do time B, toca na endzone, o referee se apronta para matar a jogada e aí ele desiste.
a gente vai ter um retorno de 40 jardas. Vamos lá, 30 jardas. Cara, não existe lei da vantagem no futebol americano quando uma bola tá morta. A bola vai tocar na end zone, claramente toca na end zone. Ed Lasman, que nesse caso está na parte de baixo do vídeo lá por causa da questão da câmera no momento, deveria ter matado a jogada. Referi deveria ter matado a jogada. Line Judge deveria ter matado a jogada. Cara, a bola toca claramente dentro da end zone, pô. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. Não estamos no ano de 2010 que a gente tem que falar para as pessoas que uma bola que não é tocada pelo time B e toca na end zone tem que matar, pô. Se você vê NFL é assim, se você vê XFL é assim, se você vê USFL é assim, se você vê NCAA é assim, se você vê qualquer jogo do Brasil é assim. É assim. Não dá pra dar uma lei da vantagem. Era pra ser uma bola na jarda 20, foi uma bola pra jarda 29, 30. Entende? Então, pô, não tem lei da vantagem. Não tem lei da vantagem. Isso é uma bola morta, pô. E aí, se a gente estivesse fazendo uma análise do jogo, cara, 3 árbitros tomando um 0 no começo de uma jogada. No começo do jogo. Simples. Touchback. 3 árbitros tomando 0 porque ninguém matou a jogada. Ninguém matou a jogada, pô. Bom, o próximo vídeo, por favor. Esse vídeo é bom, Rafa. Pode parar no pré-snap, por favor. É o seguinte. Eu conversei até isso com o Rafa. Deve ter um mês e meio e tal. Acho que foi antes ou depois da final lá da semifinal da D2. Teve lá no Rio Grande do Sul. E assim, vocês vão ver outros vídeos nesse jogo. E o meu ponto é: nossos wings em geral têm problema em identificar quando eles têm que se mexer. Tá? Rafa, vou pedir você rodar a jogada uma vez, tá? Pode rodar uma vez inteira, e aí na segunda vez que for rodar, para no momento em que o jogador cruza a zona neutra, running back, pode ser? Cheio de ordens? Não dando muito? Desculpa, tá? Hoje eu tô meio mandão. Beleza. Aí agora na segunda, quando ele vai cruzar a zona neutra. Isso, pode ser. Cara, é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos ver. Gustavo Pérez, você, Red Linesman. Tá? Quando você vê essa jogada, qual é o momento em que você pensa assim, pô, eu como Red Linesman decidi me mover? Quando o carregador da bola passa da linha de scrimmage. Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe que quando ele cruza a zona neutra ou a linha de scrimmage, como você quiser chamar. Nesse caso não muda nada. Mas por que quando ele cruza a linha de scrimmage? Por que não quando ele passou 3 jardas? Por que não? Por que sim? É uma pergunta. Gostou dessa? Foi boa, né? Pensa comigo, ó. Não, eu acho que teria que ser após ele começar a cruzar para poder acompanhar por trás, não a jogada. Cara, assim, a questão é, se você deixa ele ir muito, você não consegue pegar precisamente o maior avanço dele. Você só deixa ele passar quando ele tá indo pra sua lateral para você poder encaixotar com o teu árbitro do fundo. Tá? E aí a gente vai ver isso até num outro vídeo aí. Mas é o seguinte, no momento em que o cara cruza a zona neutra, não é mais possível um passo para frente. Seja legal, né? Então, assim, a linha de scrimmage, ela perde pros árbitros de linha o espírito dela de ser guardada. Porque não é mais possível que um passo para frente seja legal, já que a bola já cruzou a zona neutra. Então, nesse momento, é importante que a gente acompanhe o jogador. Por exemplo, é uma corrida no meio do campo. Eu vou passo a passo com esse carregador de bola, e se esse cara tem um avanço interrompido, eu vou dar o maior avanço exatamente no lugar que ele tá. Exatamente no lugar que ele tá. Por quê? Porque eu acompanhei. Entende? Só que se uma corrida é pra lateral, a gente vai ter um vídeo parecido com isso, aí a gente vai fazer o quê? O que a gente chama de mecânica de contracampo.
tá? Então, assim, o jogador cruzou a zona neutra, você, como wing, vai acompanhar esse jogador. A não ser que ele tenha ido muito pro seu lado. Aí quem tem que acompanhar é o árbitro do outro lado, enquanto você tá encaixotando para fazer uma mecânica de contracampo. Próximo vídeo. É essa. Rafa, pode deixar essa jogada em looping. Tá? Cara, olha, vamos ver essa jogada, tá? O quarterback tá com a bola, ele avança, ele ganha a primeira descida e ele tem um avanço interrompido dele atrás da linha de primeira descida, ou seja, maior avanço. Aí você vai ver que o head lineman vai dar depois ele dá o maior avanço, além da zona neutra, por quê? Porque o umpire chama. Senão teria sido um erro de julgamento. Só que é o seguinte, a corrida foi pro lado do head lineman. Perfeito? Ou seja, ele estava em tese em risco. Agora eu quero que você volte, Rafa, por favor, no momento em que o cara ganha a linha de primeira descida, e aí eu quero que vocês olhem onde está o line judge. Beleza, pode parar aí. Olha onde está o line judge. O line judge nunca acompanha a jogada. Nunca acompanha a jogada. E aí, logo depois do maior avanço, ele ainda assim não acompanha a jogada. Ele era para estar na jarda 44, 43, marcando esse spot do maior avanço, dando o sinal de timeout, marcando a primeira descida, porque isso é uma mecânica de contracampo. Quando a jogada vai para o lado de um árbitro de linha e quem marca o spot é o árbitro do outro lado. Só que aí, se você... Aí, Rafa, avançando mais um pouco, você vai ver que esse line judge, ele vai dar uma falta no backfield. Só que, detalhe, é uma mecânica de 8, nós temos referia e center judge no backfield para marcar essas ações e ele abandona a marcação de um spot, abandona a marcação de um maior avanço para marcar uma falta no backfield em que já tem 2 pessoas e que não era a chave dele. Entende como é que a gente está deixando de fazer o nosso papel para fazer o papel de outra pessoa e ainda assim fazendo o papel errado? No fundo isso, né? Exatamente. Então, ele deu a falta, voltou e demorou até pra avisar o árbitro de qual foi a falta. E andou os pirulitos, aconteceu um monte de coisa, hein? Exatamente, andou os pirulitos. Assim, primeira coisa, nesse momento tem a falta, em nenhum momento tem a venda da chamada da falta, do para fazer todo mundo ao seu redor saber que teve uma falta na jogada e o head lineman do outro lado saber que não teve, que não é para mexer o pirulito. Entende? Então, assim, erro de comunicação, erro de movimentação, erro de sinalização. Aí, por exemplo, agora tem que voltar o pirulito. Onde estava o pirulito? Tem chain clip para colocar o pirulito no lugar correto? Ou seja, a gente gera um monte de problema, mais de 2 minutos, tudo isso para a gente conseguir colocar no lugar certo. E eu nem parei para reparar se voltou para o lugar certo, mas assim, a gente precisa ter a noção de que nós temos responsabilidades. Se eu sou um árbitro de linha, não existe a menor condição de ter um avanço de 20 jardas e eu estar olhando o backfield para saber se tá tendo alguma falta lá. Entendeu? Bom, alguém quer comentar alguma coisa nessa jogada? Tranquilo? Bom, vamos pro próximo, Rafa, por favor. Vamos lá, mais uma situação agora envolvendo o line judge. E, Rafa, quando o cara ficar atrás do line judge, pode pausar, por favor. Ó, essa é realmente a jogada que você deixa o jogador... Isso, nesse momento, perfeito. Ó, cara, eu sei quem é Vitor Ramalho. Toda pessoa que mexe com futebol americano no Brasil, conhece futebol americano, sabe quem é Vitor Ramalho. Sabe que é um cara super educado. Eu, pelo menos, nunca vi ele envolvido em confusão. Se já se envolveu em confusão, não soube. Inclusive, quando eu falei com o pessoal de Pernambuco, onde eu falei, Ramalho é super educado, um cara super polido. Amigo, todo respeito, não me importo. Eu, como line judge, na hora que o cara atrás de mim, eu vou virar e vou ficar olhando as ações dele. O meu field judge aqui tem que vir
A gente é jogador do Mariners perto da lateral do Spectros. Vem, tira ele. Tira ele. Vamos fazer um trabalho em conjunto. Ó. Enquanto eu olho pro jogador do Spectros atrás de mim, você vem e tira o jogador do Mariners, sabe? Então, assim, a gente tem que ter, cara, essa percepção de que algo ali precisa ser feito. Tá? Tipo, o que foi feito ali? Sinal de timeout. Beleza. Sinal de timeout é o mínimo. O sinal de timeout é o mínimo aí, tá? Então, assim, o ponto é, tira o cara, limpa a lateral, sabe? Olha pro cara. A gente precisa estar ligado nisso, sabe? Uma na semana 40 de futebol americano no Brasil, a gente já falou isso 1000 vezes. 1000 vezes. Não dá pra gente ficar ainda batendo nesses pontinhos de tem que olhar. Tem que olhar. Ele sabia que tinha que olhar. Ele sabe. É um cara que conhece mecânica, sabe disso. Errou. Mas não dá pra gente errar mais esse tipo de coisa. Beleza? Por favor, Rafa. Mais um. Esse vídeo é um vídeo pra gente respirar no meio dessa situação toda, tá? Pode deixar o vídeo rodando em looping, Rafa. Osiris está aqui. O meu único ponto aqui meus dois únicos pontos cara, não é pra ter esse rapaz de mochila, esse fotógrafo, a essa distância de você. Ali é a tua raia de recuar. Ali, olha pra trás. Amigão, por que não dá mais um passinho pra trás, por favor? Preciso dessa área aqui. Pode ser? Pô, obrigado. Por quê? Se vem um cara na sua direção, você tem que recuar, você fatalmente vai bater nele, e se você bater nele, você vai deixar de apitar. Gostei da ação de ir pra cima da linha, pra ter a percepção se esse cara pega dentro, e o único ponto que eu adicionaria nisso deu o sinal de incompleto, esse cara teve a posse, só que ele teve a posse fora, você vai fazer este sinal aqui, ó. O sinal de varrida. Por quê? Esse sinal quer dizer, este cara teve posse, mas a posse dele já estava fora do campo. Então você vai fazer sinal de incompleto, que é o S3, se eu não me engano. Não, S3 é sinal de timeout, né? Você vai fazer o sinal de incompleto, no máximo 2 vezes, e o sinal de varrida, se necessário. Era a única coisa que eu adicionaria, tá? Mas foi bem legal bem legal essa chamada, tá bom? Por favor. Sem problema, sem problema. Eu quero que vocês olhem aqui embaixo a ação do 31, tá? Pode voltar, por favor, Rafa. Tem um linebacker que ele agarra o OL do Spectros. Embaixo, ó. Ele agarra, ele tenta tirar o cara do chão e arremessa o cara. A marcação foi de violência desnecessária e eu estou 100% de acordo com a chamada de violência desnecessária. Porque esse cara, ele faz um esforço absurdo a arremessar o jogador. Não é um hold que tem uma restrição apenas. Ele pega esse cara e ele puxa o cara pro chão na clara e total ação de tentar arremessar esse cara. Só que esse cara é muito mais pesado do que ele. Então ele não consegue. Então, a chamada de roughness, de violência desnecessária aqui, ela é perfeita. Perfeita. Vê que ele agarra o cara e ele tenta arremessar esse jogador. Bom? Mais um vídeo. A aplicação aí, vocês sabem, 15 jardas do ponto... como foi uma corrida terminada além da zona neutra, né? Não, ela ganhou uma jarda, alguma coisa assim, né? Aí você vai aplicar 15 jardas ou do ponto anterior, se a corrida terminou além da zona neutra, ou do ponto do fim da corrida, se essa corrida terminou além da zona neutra, beleza? Vou deixar pra gente falar um pouco mais, talvez, sobre o ponto básico e essas coisas nas nossas intenções de pré-temporada do ano que vem, beleza? Não sei que dia ainda vão parar nossos estudos esse ano, tá? Porque... folga, né? Férias. Tirar umas férias, mas vamos ver bastante vídeo esse ano ainda. Boa, Rafa, mais um. E aí você vai ver, né? Pô, eu elogiei tanto o Gão hoje, né? Já foi uma movimentação boa, já foi um IDP bem marcado. Aí, pô, tendo a jarda 6, esqueceu de ir pra linha de gol. Lembrou no meio do caminho. A única coisa que eu posso falar galera,
sinalizem, lembrem aos seus colegas. Lembra? Tipo, se você sinalizou logo após que acabou, o cara quebrou o huddle, cara, e aí o cara enrolou pra cacete, relembra que vocês têm que ir pra linha de gol. Faz esse sinal de limpar a camisa, que quer dizer que vocês têm que ir dentro da linha de gol, dentro da jarda B6. Eu acho que vai ser um ganho de comunicação a ponto de da galera não esquecer. Eu tenho visto bastante jogo que a galera tem esquecido. Teve no jogo do Sul, teve no jogo do Nordeste, já teve um jogo em São Paulo. Então, assim, a galera tem esquecido de ir, pelo menos uma vez. Tá? Assim, a gente tá dando sorte que não tem afetado nada, mas uma hora vai afetar. Uma hora vai afetar. Próximo. Opa, essa jogada foi um excelente spot. Excelente spot. Ó, o cara vai cair na jarda 1, sinal de timeout, marcou o spot. Podia ter levantado a mãozinha? Podia. Podia ter ido com mais calma? Podia. Boa chamada. Boa chamada. Tá? Boa chamada. Você vê que, ó, dentro da jarda B1 e linha de gol, é do Arthur de fundo. Nessa situação, né, que o snap tá na jarda 14. Então, excelente chamada. Excelente chamada. Realmente foi bola na jarda 1. Sinal de timeout foi feito. Marcou o spot. Isso que importa. Isso que importa. A chamada foi bem executada. Era uma chamada que envolvia linha de gol. O posicionamento era bom, tanto do field quanto do side. Então, excelente chamada. Excelente chamada. Sei que a gente é exigente, mas pelo menos neste padrão a chamada foi boa. Tá? Alguém quer fazer um comentário de alguma jogada, alguma coisa assim? Como é que vocês estão? Não. Sim, sim. O que eu digo de ficar mais calmo é tipo assim, você vê que ele já sai pegando a bola, entregando a bola, entendeu? Tá com a mão erguida, vai lá, pega a bola com calma, entrega. Acho que nesse ponto podia ter sido mais calmo. O próximo, Rafa, por favor. Bom, vamos lá. Touchdown dos Spectros. Você vai ver que o carregador de bola vai levar a bola até o fotógrafo, vai tirar o capacete. Temos o line judge, temos o field judge, temos o back judge. A gente não tem chamada deste jogador por conduta antidesportiva. Oi, mas era aniversário. Cara, disse eu, 100 anos dele fotografando. Nada justifica tirar o capacete. Ele podia ter entregado a bola. Capacete. A gente teria uma relevância em relação a isso. Uma tolerância em relação a isso, sabe? Mas, cara, poucas coisas. E aí tipo assim, mas... Vamos lá. O cara foi o cara que acabou de fazer o touchdown. Este cara, ele é o foco da câmera. Todo o estádio está olhando para esse cara. Ele acabou de fazer uma pontuação. Além de tudo, esta jogada é notável. Definição que desde 2018 a gente tem usado no lugar de influenciou a jogada, usamos para notável. Todo o estádio está de olho neste cara e ele está tirando o capacete dele antes de voltar para a área de time e não é durante um timeout. Tá? Então ele não está nem ajustando o equipamento, ele está tirando o equipamento dele para comemorar. Esta é uma conduta antidesportiva. Tá? Deveria ter sido penalizado com 15 jardas. Teve uma outra conduta antidesportiva que não pega no vídeo, que o Marcelo e o Gênesis aplicaram aí, parece que de algum jogador de linha ofensiva. O kickoff acabou indo 15 jardas para trás. Tá? Mas mesmo assim, este jogador deveria ter uma conduta antidesportiva assinalada, ainda mais que parece que ele já tinha outra, então ele deveria ter sido desqualificado da partida. Eu só ia dizer isso, esse já tinha uma conduta desportiva antes, então essa jogada ele ia cair fora, né? Sim. E, Guilherme, Diga. se eu tô ali de Jeep Wing, vejo que ele tá fazendo a menção de tirar o capacete, eu posso avisar ele para não tirar, ficar gritando para ele não tirar o capacete? Pode. Prefiro que você faça isso do que ele tire e não tenha marcação. Ligado? Isso sim é uma arbitragem preventiva. Beleza?
Rafa, próximo vídeo, por favor. Opa. Boa. A gente vai ver nessa jogada o Field Judge. Deixa eu rolar. Melhor. Gente, tá? O Field Judge está olhando o voo da bola. Ele nunca se mexe. Nunca se mexe. Nunca se mexe. E depois tem que pular o cara. Se ele tivesse se mexido junto com o voo da bola, de encaixotar, tá na linha do carregador de bola, e depois deixar encaixotar junto com o árbitro de linha, ele nunca teria precisado pular o jogador, sabe? O manual de mecânica fala, não pule jogadores, mas eu prefiro que você pule um jogador do que você tome uma dessa, tá? A questão é a seguinte, ele não vê o cara pisando fora, porque ele tá mal posicionado, ó. O cara pisou fora e ele tá se preocupando em se esquivar do cara. Cara, assim, 19 de outubro de 2022, 9h16 da noite. Cara, se eu puder fazer um pedido a essa altura do campeonato, cara, leiam um manual de mecânica sempre antes de vocês irem fazer o jogo. Se você ler o manual de mecânica, você vai ver que esse posicionamento não é o posicionamento correto de um árbitro de fundo, tá? O meu, cara, é a única coisa que eu peço assim, tipo, sejam proativos, sabe? Você tem dúvida? Dá uma olhada no manual de mecânica. Eu olho o manual de mecânica até hoje, eu olho o livro de regra basicamente todo dia. Todo dia eu olho alguma coisa do livro de regras. Eu debato muito regra com as pessoas mais próximas e tá tudo bem. Tá tudo bem, só que, cara, se colocar em risco, não ver que o cara... Se esse cara retorna pra touchdown, será que alguém teria matado essa jogada? Tipo assim, cara, a gente precisa ter cuidado com isso. Ter cuidado com isso. Em 2022, cara. Em 2022, a gente tem que conseguir executar o mínimo bem. Executar o mínimo bem. Bom? Posso fazer uma pergunta nessa jogada? Com certeza. Quando vai ter o chute, tem alguma falta por hurdling do defensor? Ele tenta... Perfeito, pô. Perfeito. Inclusive, esta era uma falta por hurdling. Até tinha mandado esses dias no grupo, né? Falando que ia ter falta por hurdling. Eu vi que o jogador do Rex, ele tenta saltar por cima do jogador. E ele não é o carregador de bola. Essa é uma falta por hurdling. Agora é o seguinte, a bola já estava em voo. Então, se a bola já estava em voo, a gente vai considerar a bola já estando com o time B. Então, Rafa, vê, por favor, qual é a jarda que o jogador recebe a bola. Lembrando que quando ele recebe a bola, a gente tem o fim do chute, né? E quando a gente tem o fim do chute, esse é o ponto básico para a gente aplicar a PSK. Vamos lá. Então seria a bola na jarda 3,5. Seria a bola na jarda 3,5. Então, no caso aí, se não tivesse chutado a bola, seria 15 do ponto anterior? Se a bola tivesse na mão do Panther ainda, seria do 15 do ponto anterior e primeira descida pro time de branco. Mas tá. como a bola já tinha saído, e assim, Oeiras, se você tiver em dúvida se a bola já tinha saído ou não, dá a bola como já tendo saído. Tá. Inclusive, eu acho que esse foi até um... Ele tá saltando ainda. Imagina? Finalzinha, Brasil Bowl, sei lá, se o Rex passar do Hornets, né? Falta pessoal hurdling. Irmão, salto e alavancagem. Aquelezinho sertanejo, tá ligado? Ia ser lindo, pô. Ia ser lindo. Tu viu que o cara na NCAA marcou? Marcou. Porque o maluco parou de avançar, ele abraçou o cara e veio trazendo, né? Tipo, parecia reboque, né? Bizarro. Bom, próximo vídeo. DPI mecânica. Esse vídeo, eu tava com a Gino no dia que eu tava cortando esse vídeo, e eu falei assim, pô, será que foi DPI? Aqui embaixo no vídeo, ó. Eu vi algumas vezes, e eu fiquei assim, não sei, eu acho que o contato não... Teve contato, tá? Ó.
Só que não me parece que esse jogador perdeu passada ou teve uma separação criada por causa do contato. Essa eu queria realmente a opinião de vocês, queria saber o que vocês acham. Pra mim, nada Pra mim, marca. DPI. Daria DPI? Eu não marcaria. Eu marcaria também não. Pra mim, nada. Pra mim, nada. Alguém acha que seria? Guilherme, eu não marcaria porque boa parte do contato acontece quando a bola tá na mão do QB ainda. Tudo bem, tudo Fiquei bem. na dúvida se teve uma segurada ali, mas parece que não. Então, Não assim, parece que não. No começo parece que ele mais atrapalha, assim, o cara de ficar na Sim. frente, mas não é que a restrição pelo braço, assim, é mais porque ele tá na frente do cara. É assim, a primeira Aí vez que eu agora, vi, ó. eu até achei, sabia? É meio estranho, cara. A primeira vez que eu Estranho. vi, eu até achei, Mas mas aí... Eu achei deceptação porque ele consegue bloquear o cara, não deixa o cara passar na rota e ele intercepta por causa disso. Ou Questão que foi hold, DPI. que seja. É, Aham. ou hold, o que for, que a bola que tá na mão, mas ele ganha vantagem com essa bloqueada que ele dá. Parece bem nítido pra mim ali. Na verdade, se a memória não me trai, o que a regra diz é que você não pode impedir que o jogador de A faça a rota. Você pode atrasar. Pra mim parece bem claro, que ele impediu. Show de bola. São a marcação de campo opiniões. foi de quê, Coronel? A marcação de campo foi de quê? De interceptação só. Só interceptação. É. Cara, E aí tem. eu não sei, eu não marcaria. Cara, e assim, você vê, o field judge, ele tá sempre assim, vou me mexer, 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 e nunca se mexe. Pode voltar, Rafa, você vai ver. O field judge o tempo inteiro. Vou me mexer, vou me mexer, vou me mexer, vou me mexer, e não se mexe nunca. Tipo, ele fica, vou. E acaba não indo. E aí, na hora da mecânica invertida, ele vai tanto que ele passa da jogada. Eu posso só dar minha opinião? Estou muito tempo sem acompanhar, mas eu daria interferência do defensor. Por quê? Porque ele, depois das 5 jardas iniciais, ele continua em contato, empurrando. Não tem 5 jardas pra gente. Essa é a regra da NFL. Eu tô desatualizado, eu vou dar uma lida nos documentos. Mas eu marcaria interferência. Teria marcado errado, mas mesmo assim, mesmo não tendo as 5 jardas, é muito contato até ele fazer a interceptação. Beleza. Aí a gente vai ter uma mecânica invertida, vocês vão ver, cara, que o field judge, ele acaba, tipo assim, ele começa a acelerar. Na hora que é pra ele encaixotar a jogada, que o cara tá mais perto dele aqui, ele vai, corre. E aí, tipo, avança mais do que o carregador de bola, e você vê que ele vai ter que voltar para marcar o spot. Não tinha essa necessidade, tá? Pelo menos a equipe deu o sinal de timeout. Show. Mais um vídeo, Rafa, por favor. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Cara, é o seguinte. Essa eu vou levantar a bola pra vocês. Rafa, volta, por favor, na hora que vai ter o BBW. Eu não vou esticar essa corda, não, tá? Tem um bloqueio legal abaixo da cintura porque ele tá bloqueando um jogador pelo lado fora dos 10 para as 2, tá? E ele tá bloqueando pra lateral, a bola já desintegrou a zona de bloqueio livre, já desintegrou tudo. A questão é, se o referee é responsável pelo carregador de bola, quem vocês achariam que podia pegar essa chamada aí de BBW um pouco mais à frente? Red, o line, o umpire, o que vocês acham? Acho que na hora eu pensei bastante sobre. Pode falar, não precisa ficar com vergonha, não. Então, na hora a gente viu essa jogada. A gente identificou que seria o árbitro aqui de baixo, que poderia ver isso daí com mais calma. E o árbitro lá do fundo lá de cima deveria ter descido, que também poderia ter visto essa jogada. Vocês acham que nessa situação algum dos wings deveria voltar junto com o referee? Eu acho que não. O oposto do Harford lá em cima deveria ter voltado. Por quê? Você perguntou por quê, é isso?
Pra ajudar ele, inclusive, a marcação de spot, caso necessário, e fazer Então, a triangulação. Então, só tem um detalhe. O manual de mecânica só recomenda, e assim, vou falar pelo que eu lembro, tá? Se eu tiver errado, depois eu até me corrijo, mas esse recuo é apenas para jogadas de punch. Por quê? Por quê? Porque a gente ainda tem a questão do passe poder cruzar a zona neutra ou não. Tá? Eu sei que também para regras de chute tem a questão do cara chute ter sido bloqueado a mais 3 jardas e tal, mas pelo que eu lembro, o manual de mecânica fala que só recua quando em jogadas de punch, em bad snap de punch. Depois, se alguém quiser fazer essa boa, por favor, até o final do nosso estudo, acho que alguém consegue identificar. Beleza? Mas eu acho que realmente poderia ser o Red Linesman, porque não tem mais nenhuma ação, vocês podem ver ali perto da OL, não tem mais nenhuma ação de bloqueio e já tá tudo mais pro backfield. E eu acho que ele consegue ter uma visão clara desse bloqueador abaixo da cintura e nas pernas do cara pelo lado. Não sei. Talvez o line judge também. Não, se alguém chamasse isso, eu já estaria bem feliz, mas ninguém nem chamou. Sim. Sim. Próximo vídeo? Essa é boa. Eu quero que vocês vejam lá no topo do vídeo o cara do Vasco. Ele vai falar alguma coisa com a Red Linesman e com o nosso querido Deep Wing. Tá? E aí você vai ver que já tem até uma flag por conduta antidesportiva lá em cima. Logo na hora, assim, vai ter a flag. Cara, a primeira coisa que eu queria falar tenho certeza que o pessoal de Minas ejetou porque mereceu ser ejetado. Tá? Meu primeiro ponto aí é isso. Até porque, quando a gente apitou Macaé e Vasco, em Macaé, ele jogou quadro no chão, reclamou por causa do target que a gente deu, e realmente foi targeting, e aí ficou puto e tal. E assim, ele tem esse comportamento temperamental, esquentado, e tenho certeza que para ter chegado num ponto de desqualificação, passou-se dos limites. Tá? É aquela história do histórico, né? O Steve é chiliquento desde o Carioca Ball. Sim. E aí, o ponto eu acho, assim, eu tenho uma baita impressão de que, por exemplo, logo depois que tem essa flag, demora muito o processo. Você vê que o referi, ele demora a saber que teve uma flag por conduta antidesportiva, sabe? A aplicação é ok, o anúncio é ok, mas faltou, eu acho, falta um pouco dessa velocidade, assim, para desqualificar. Você vê que o referi ainda tá entendendo o que tá acontecendo. Então, processos, sabe? Acho que a gente fala tanto disso sobre acertar e errar. Além de acertar, nosso processo tem que ser o mais rápido possível dentro da normalidade, sabe? E aí eu acho que por ser quarto período também já estava bem desacelerado. Aí você vai ver que o coordenador vai passar e tal. Não sei se eu cheguei a cortar essa parte, mas ele passa depois na frente da câmera e tal. Então é isso mesmo. Pode passar, Rafa, por favor. Bom, vamos ter agora um lance de bloqueio legal pelo lado cego no jogo do Galo e Vasco. Kickoff do desvio, né? A bola vai para dentro da zone, beleza e tal. Aí você vai ver que o retorno vem para cá e o 27 vai vir pelo lado cego. Vai fazer um bloqueio legal pelo lado cego. Tá? Então, assim, cara, não acho que essa era uma chamada do line judge, porque ele estava prestando atenção no carregador de bola, mas o Deep Wing aqui embaixo, ele tem uma clara visão dessas ações. Ainda mais que era a raia dele, né? Era a raia dele. Então, se ele fizesse o scan, ele conseguiria ter visto que teve um bloqueio ilegal pelo lado cego aí. Assim, eu quero só reforçar um ponto. Eu acho que, às vezes, se mistura muito quando a gente fala sobre arbitragem preventiva
sobre marcar menos faltas e tal. Holding, no outro lado do campo, não é notável, a gente não marca, troca uma ideia. Formação ilegal, começo do jogo, sabe? Preventiva. Faltas que envolvam segurança de jogadores nunca devem ser tratadas como preventiva. Bloqueio legal pelo lado cego, targeting. Se você tiver, obviamente, certeza que aquilo tem que ser um targeting. Bloqueio legal pelo lado cego, face mask, bloqueio abaixo da cintura, papapá. O bloqueio abaixo da cintura você dá um aviso quando o cara chegou perto de fazer, mas não fez. Tipo, errou o bloqueio, sabe? Mas a gente não pode deixar faltas pessoais passarem percebidas, tá? Então a gente tem uma falta aí do Vasco que deveria ter sido marcada. Rafa, por favor, próximo vídeo. Lembrar, só, Rafa, antes de passar o vídeo, seguinte, por que é um bloqueio legal pelo lado cego? É um jogador em modo de ataque que vem pelo lado de fora do jogador bloqueado e faz contato violento, tá? Então esse jogador ele não tinha chance de se defender, o ponto de ataque era pro outro lado e tal. Então, isso deveria ter sido uma falta. E aí 15 jardas do ponto faz ali foi o mesmo ponto, né, onde o cara saiu e ponto da falta. Então 15 jardas dali, só que como não tinha 15 jardas, era pra ser metade da distância pro gol e primeiro descida pro Vasco, tá? Próximo. Por favor. A gente vai ter mais um BSB agora, e agora é um BSB do Galo. Tá? Vai ter o passe, tá? E você vai ver que o 23 vai ser bloqueado, Rafa. Se você puder parar no momento do bloqueio, vou gostar muito. É o seguinte. Ó, nesse momento que o Rafa parou, olha o ponto de ataque do defensor. Ele está olhando para a esquerda. Ele está olhando para cá. Ele está olhando para cá. Tá? E aí o bloqueio vem diretamente pela frente. Aí os caras falam, pô, o Coin tá de sacanagem, né? Bloqueio ilegal pelo lado cego é pelo lado, pô. Só que nesse ponto, por mais que ele tenha sido pela frente, ele é fora do campo de visão do jogador bloqueado, porque o ponto de ataque do jogador é pra lá. E eu tô tomando um bloqueio por aqui. Se eu tô olhando pra lá, tomo um bloqueio por aqui, e esse jogador está em modo de ataque, é uma falta por bloqueio legal pelo lado cego. E aí você vê que o ponto onde a bola sai e o ponto da falta também é o mesmo, deveria ter sido 15 jardas daí. Se não tiver alcançado a linha necessária, vai repetir a primeira descida. Alguma dúvida nessa jogada? Poderia ser marcado targeting por contato na área da cabeça e do pescoço? Cara, eu não sei. O contato é alto, assim, não, não vejo indicador, mas... Então, eu não sei se Claro, ele pega sim. no ombro esquerdo, no ombro direito do jogador que é bloqueado, sabe? A impressão que eu tenho é que é o ombro que vai no capacete dele. Se vocês têm essa visão, e eu confesso que eu precisava de um pouco mais para marcar targeting nisso. Esse jogador do Vasco seria considerado um jogador indefeso? Qualquer jogador sofre um bloqueio legal pelo lado cego em defesa. Indefeso, perfeito. Eu porque ele é indefeso. Eu acho que é até a primeira categoria de jogador indefeso. Mas assim, eu fico muito com a impressão que é primeiro no ombro, mas assim, se vocês... Só que nesse momento eu estou sem óculos. Então, assim, se vocês acham que essa é a chamada que deveria ser targeting, sabe? Mas não consigo ter 100% de certeza que isso deveria ser um target, e ainda quando em dúvida eu não daria isso como targeting. Mas eu... É indefeso por regra. Não tem o indicador apenas. Eu não vejo indicador nenhum nessa jogada. Né? E não é um contato com o topo do capacete, obviamente. Né? Mas se tivesse algum tipo de indicador, a gente poderia ter marcado target. Poderia ter sido marcado target. E, Guilherme, uma dúvida. Porque eu vendo aqui agora a primeira vez, para mim parece que o contato inicia no ombro e pelo movimento de corrida escorrega para a cabeça. Aí, sendo assim, que é o que eu também acho, eu acho que não é Eu target. não marcaria por isso. Porque começa no ombro, no peito, e o fato dele estar um de frente pro outro escorrega para a cabeça, porque não tem como. Se inicia Eu não na marcaria porque foi e voltou várias vezes e a gente não conseguiu nem identificar. Então é sinal que tem dúvida.
Né? Porque E tá em câmera diferente- lenta, devagarzinho, frame a frame, né? Mas É. é bom a E- gente ficar esperto nesse tipo de lance quando tiver em campo, que pode Porque acontecer. se, no meu ver, se pega de frente na cabeça, o cara dá até uma cambalhota pra trás. O cara perde a cabeça. Bom, próximo vídeo aí. Esse vídeo é muito bom, pô. Esse vídeo eu me inspirei no Pure Officiating das antigas. Só quem é raiz vai lembrar que é o seguinte, ó. Volta, Rafa, no começo da jogada, que você vai ver o seguinte: o 17 do Vasco começa um motion, e aí, obviamente, nesse caso daria uma preventiva, porque não tem vantagem. Você vê que a OL tá pra cima, a OL abaixa enquanto o jogador do Vasco tá em motion. Ó, o right tackle e o right guard, ó. Como não teve, o 17 não estacionou, isso seria um illegal shift, tá? Porque o jogador, quando ele tá em pé na OL e ele abaixa, é um shift. E se tem outro jogador mexendo, aí o shift continua por causa do 17, tá? Então a gente teria um illegal shift aí. Isso dá pra dar uma preventiva, tá ligado? Fala, pô, galera, toma cuidado aí na hora que você fizer o motion, já manda todo mundo descer, tá bom? Porque não tem um ganho de vantagem, ninguém tá em risco por causa disso, tá? E aí você vê, ó, o relógio rodou, tá? Por quê? Porque o cara foi derrubado dentro de campo. E aí o Vasco vai fazer uma formação chute de scrimmage, tá? Essa aí, eu vou deixar pra você, tá bom? Opa, beleza. It's good. Porque é questão de referir essa. Questão de Uhum. referir. Ó, o Vasco vai se alinhar numa formação de. O Vasco vai se alinhar numa formação de punch, chute de scrimmage. tá? De chute de scrimmage. Uhum. E aí vai ter uma falta por atraso de jogo. Se você quiser um QR Code pra comprar um carro agora, tá com Pix aí, ó. Falta por atraso de jogo, Eiras. Você vai anunciar a falta por atraso de jogo, 5 jardas e repete ainda é quarta descida, né? Mas eu quero saber de você, quando volta a rodar esse relógio? No pronto para jogo ou no snap? O motivo que eu parei foi por conta do atraso de jogo. Então ele volta no snap. Por que no snap? Ela estava rodando. Porque, em teoria, seria mais fácil eu ficar fazendo faltas todo momento para conseguir comer o relógio. A minha filosofia é essa, tá? Então, você está falando de duas regras diferentes aí. A primeira é... Foi um atraso de jogo. O Vasco está perdendo. Não tem por que ele querer comer relógio. Correto? Correto, concordo. Então, vamos lá. O relógio rodou. É, tá rodando. Tá. Sec. O relógio está rodando. Paro para completar uma penalidade. Relógio rodando, mais paro para completar uma penalidade, roda no snap. Dá certo, é no snap. Não, snap tá não, rodando. desculpa, no pronto pra jogo. Beleza. Eu fiz tudo isso para dizer que realmente é no snap. Uhum. Por causa de uma exceção, não uma exceção à regra, é uma regra mesmo, que é quando um time está em formação de chute de scrimmage e tem uma falta por atrás de jogo, esse relógio volta a rodar no snap. Só que é o seguinte, sabendo... Não, desculpa, pode falar. O Bill Belichick fez isso há um tempo atrás, de ficar comendo falta. Porque se ele ficasse fazendo false start, por exemplo, em tese, ficaria rodando no pronta, né? Aí faz pronto. False start. Dou mais um pouquinho. False start. Aí, Reiras, que entra a nossa regra, que é a regra 3-4, que ela fala que se o referi entende que um time está gastando o relógio de forma incorreta, ele pode chegar e falar, rapaziada, pode fazer o quanto de falta vocês quiserem, que na próxima eu vou dar uma conduta antidesportiva de vocês, e todas as vezes o relógio só vai rodar no snap, tá bom? Aí o cara fala, por quê? Aí você fala, porque eu quero. A regra 3-4 é basicamente isso. Sim. O referi, ele tem o poder de falar, você não vai rodar o relógio ilegalmente dessa forma, para ganhar vantagem. Então eu vou rodar no snap. Tá.
que aí no caso do Vasco não é isso, né? Porque o Vasco O Vasco tá perdendo, não ia faria querer- sentido. não ia querer gastar o relógio, tá ligado? Não faz sentido, né? Mas a gente tá no Brasil, às vezes pode fazer sentido. Pelo bom andamento do futebol americano não faz É. sentido. Mas eu deixei essa pra você porque a gente tinha conversado na sexta. Aí eu falei assim. Aí quando apareceu esse vídeo eu falei, vou deixar essa aí pro Eiras, hein? Essa vai ser top. O Pedro Barros mandou aqui, ó. O moleque me manda em inglês. É mole, essa 10 da noite. Esse Pedro Barros, viu? Posso justificar por que eu mandei em inglês? Nada, nunca é bom essas coisas. Posso justificar? É porque Por favor. esse é o manual de mecânica Aham. mais atualizado, né? Que ainda não foi traduzido. Hum. É Por que isso. você não tá cobrando o Daniel Vasquez? Não, eu não falei isso. Você tem medo, Daniel? Então você tá cobrando o Daniel Vasquez no grupo, é isso? Não. Não, eu não falei isso, não falaria isso, DV. Todo mundo bota assim, @Daniel Vasquez, Pedro Barros quer falar com você. Já escrevi aqui no WhatsApp, inclusive. Daniel, procura o Pedro que ele quer trocar ideia contigo. Manda no grupo de estudo lá. Pode falar, Pedrão. É isso. Tá atualizado o manual. Diga. Não, mas foi isso que eu mandei, que é isso que você tinha falado mesmo, é para manter a posição em jogadas de passe e jogadas de punch, se o snap ou se o field goal ou o punch for bloqueado. Jogada de passe é pra ficar. É pra ficar. Então, eu falei algo do nosso manual de mecânica de 2018, igual ao de 2022, e você usou esse período só pra criticar Daniel Vasquez. Não, jamais. É porque você também tem um xizinho em azul, quer dizer que mudou uma coisa. Eu não sei como que era. Vai que você vai errado comparado com 2018 e 2019 você tá certo. Entendeu? Tá vendo? Tem um parágrafo inteiro de azul ali, cara. Só tava clicando com você. Agora eu acabei de gerar pra você, Pedrão, uma oportunidade de falar com o Daniel. Meu amigo, é fácil entender. O Pedro tá passando por uma fase difícil, vai casar. O cara que tá caminhando pro casamento, ele sabe qualquer coisa agora, é o meu sonho extra. Pois é. Não, mas Pedrão tá certo mesmo. Tem algumas coisas do livro, igual a recuada no nosso manual de 2018, né? Recuar da jarda A2, volta os dois. A A6, volta só line judge. E aí eles simplificaram para da A5, volta os dois, pro manual novo. Então tem algumas diferenças realmente. Eu entendi a preocupação do Pedrão. Só tomei um choque com o conteúdo em inglês às 9h40 da noite. Mas obrigado, Pedrão. Rafa, por favor. Próximo. Reposição de bola. Porra, esse vídeo me deixou puto. Me deixou puto com o seu Bruno César. Porra. Olha o passe que o field judge vai ter que dar pro umpire. Olha o que vai acontecer com a bola. É óbvio que vai dar merda alguém tentar lançar 25 jardas por baixo. Rafa, para no momento em que o field judge vai lançar a bola, por favor. Aqui, das duas, uma. Ou o back judge tinha que se posicionar para receber o passe do field judge e ser a ponte entre o field e o umpire, ou o line judge tinha que entrar ali no meio. Não dá para um cara como o field judge que vem lá do fundo tentar lançar 25 jardas a bola, cara. Não dá. Vai dar merda. Vai dar merda. O manual de mecânica, o antigo... Por favor, em nome do entretenimento, Rafa Casa, o senhor poderia, por favor, voltar um pouquinho pra gente prestar atenção no back judge? Eu não sei se vocês viram esse filme, mas eu não sei se vocês viram esse filme, mas o back judge parece Priscila, rainha do deserto, naquela cena que ela tá em cima do ônibus no deserto, todo esvoaçante. Aquele pano prateado. Eu achei que você fala Titanic, pô, que é mais... Também, o cara anda 10 jardas em posição de avião. Gente, pra que isso? Brunão, os caras te tiraram hoje. Te tiraram hoje, Brunão. Ai. Mas, Brunão, pegou a ideia do que era pra fazer aqui?
Sim, sim. Apresentar. Tranquilo. Deu pra entender, sim. Show de bola, então. Show de bola. Rafa, the next one. Não sei quantos faltam ainda. Não deve faltar muito mais, não. Chegou a hora dele. Eu vim aqui pra isso. Chegou a hora dele. Inclusive, Eiras, eu estava certo. Ah, é? Então tá bom, que bom. Fiz questão de perguntar e me caguetaram. Ah, que ótimo. Bom, vamos lá. Cara, tem um option. Tá? Read option, speed option, como vocês preferirem chamar. Pra gente, em questões de regra, não tem a menor diferença. Que é um cara running back fingindo que tá correndo com a bola, ele toma um tackle normal, só que é o seguinte, cara. O referee não pode fazer a chamada, não pode fazer essa chamada. Primeiro, a chave dele é o quarterback. Ele tem que continuar olhando o quarterback. Ele abandona o quarterback quando ele acha que a bola tá com o running back, sabe? Então, ele tem que olhar o quarterback o tempo inteiro. Se ele olha o quarterback, ele vai ver que o quarterback ele tá em posição de correr, tá em posição de avançar, sabe? E aí a gente tem esse apito inadvertido, que pelo menos essa parte, a aplicação do apito inadvertido foi correta, de voltar pro ponto anterior. Era mais vantajoso do que repetir do que dar a jogada no ponto onde a bola foi morta, que seria 1 jarda na frente da scrimmage. Mas aí, cara, é uma questão de mecânica, tá? É uma questão de mecânica. Nós temos referir olhando um jogador que não era a responsabilidade dele. O quarterback ainda estava sob ameaça, em tese, né? Tanto que tem jogadores indo na direção do quarterback quando ele pega a bola. É um erro de arbitragem, então não tem muito o que fazer em relação a isso agora, mas se alguém quiser falar alguma coisa em relação a isso, por favor, a sala está aberta. Tem comentários? Bom. Eu tenho. Por favor. Antes de apitar, respira fundo. Não vai fazer mal para ninguém e se fosse para acontecer um apito inadvertido, vai dar tempo de você pensar e ver, tipo, nesse caso, a jogada continuou, ou então rolou um fumble, ou qualquer coisa assim, e a jogada, você vai deixar a jogada continuar, e não vai rolar o apito. Só respira fundo. Pensa, aconteceu alguma coisa, respira fundo e aí apita. Espera um pouco. Eu acho que mais do que isso, se tiver com o apito na boca e respirar fundo, vai apitar. É verdade. Porque, tipo assim, eu jogo Airsoft, né? E é aquele esquema, né? Quem acaba mexendo com arma como um todo. Nunca coloca o dedo no gatilho. Você pedir pra dar merda. Então, é a mesma ideia. O apito na boca ou você... Principalmente o apito na boca. Não mexam com armas, galera. Melhor. Também não, por favor, mas... primeira coisa, não deixa o apito na boca e respira fundo. Tipo, vou levar o apito na boca? Respira fundo primeiro, pensa. Um segundo mais pra apitar não vai matar ninguém. Tem um detalhe que é maior do que isso, cara. Vê a bola. Se não vê a bola, você não apita. Um dos principais mantras do manual de mecânica desatualizado cara, não viu a bola, não apite. Se ele falar que viu a bola, não tem como. Assim, ele caiu no fake. É normal. É aceitável que você caia no fake. Não é aceitável você apitar a partir do momento que você não vê a bola. Entende? É uma parada que o Bill Lemoner falava pra gente o tempo todo. Você não apita direto. Você digere a imagem, você entende o que está acontecendo. Se você não viu a bola ali, você não apita. A questão é que não é aceitável não, já. Ele é o referee, cara. Ele tem que estar de olho no quarterback. Não. Não tem aceitável nisso. O que eu digo de ser aceitável a gente vai efetivamente acabar caindo no fake, mas você não tem que apitar porque você não está vendo a bola. Sim, eu entendi isso. Você teria o tempo de cair no fake e encontrar a bola. Entendi. Vou olhar a bola. A questão é que ele cai no fake tão bem caído que quando você observa a jogada desde o início, ele mata a jogada e ele corre na direção do running back como se ele fosse ajudar no reposicionamento da bola. Até aquele momento ele não entendeu o que tinha acontecido. E no meio do caminho é que ele dá ele entende o que aconteceu e vai lá no backjudge do tipo, porra, galera, me salva aí.
Olha lá, tá Na vendo? realidade, assim, ó, tem uma discussão entre ele e o umpire, tanto que o umpire abre a mão pra ele perguntando o que aconteceu, e aí que ele vai entender o que aconteceu, né? Ele demora muito tempo pra entender o que aconteceu na jogada. Então é aquela coisa mesmo, pensa, respira antes de fazer e tenha certeza de onde tá a bola pra você apitar, senão a gente vai acabar. Foi muito bem feita a jogada do Vasco, tanto que, né? Muito bem feita mesmo, tanto que aconteceu essa situação aí desagradável. Mas é o que a gente falou lá no começo, nos jogos de juiz antigo, cada um tem que saber o que tá fazendo e cuidar da Exatamente. sua área. Ele não tem nada Exatamente. que tá cuidando de esporte de bola ali. Isso aí não é dele. Não tem sentido, entendeu? Estou falando que foi mais grave nesse sentido. Tá tranquilo. Segue. E só para contextualizar a situação, Segue que já tá 1-0 Corinthians já. assim, só para a gente Tá nada. contextualizar a situação, foi a importância efetivamente dessa call errada, dessa jogada. Foi uma jogada que impediu um 7-7, que não se converteu num touchdown. Logo em seguida abriu um 14-0 e o Vasco começou a se perder ali. E a partir do momento que a gente apitou errado e cometeu um erro dessa magnitude, que influenciou dessa maneira, a própria equipe de arbitragem ela começa a se perder no jogo também. Então entra naquele espiral que a gente fala de tudo começar a dar errado. Você prejudicou o trabalho, você que eu digo a equipe. A gente se prejudicou no nosso trabalho e a gente prejudicou um jogo importantíssimo como esse. Me lembrou muito essa espiral, Jean, o jogo do Chiefs e Raiders, que é a arbitragem comete um erro e aí ela começa a gol ficar do Flamengo, preocupada. só pra constar. E ela começa a, tipo assim, ficar preocupada se ela não vai fazer outras bobagens, sabe? Então, assim, acaba que isso, ainda mais no começo do jogo, assim, estabiliza bastante a equipe. Bom, próximo vídeo, pra gente ver o Mengaço e o Coringaço. Bom, esse vídeo, Rafa, pode deixar rodar esse vídeo, pra mim é só uma coisa simples. A gente vai ter uma falta por violência ao chutador nessa jogada. Essa era para ter 15 yardas aplicadas no kickoff. Só que o anúncio é violência ao chutador, sem ser precedido por falta pessoal, então me dá um pouco a sensação de talvez ser investida contra o chutador. Fico com essa dúvida, mas se o anúncio foi violência ao chutador, ela não pode ser declinada. Pode ser declinada, claro que pode, mas é mais interessante para o Galo, por exemplo, aplicar essas 15 jardas no kickoff seguinte. Próximo vídeo. Tô te informando aí que foi gol do Flamengo, Guilherme? Não, minha mãe abriu a porta com um prato de comida japonesa. Gol do Vou dar um Flamengo. esporro. Eu sequei o Corinthians. Acabou? Não, Pode parar a gravação, por favor.